porque o presidente Lula condenou o retorno das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Essa declaração foi feita nesta quarta-feira durante a visita à Colômbia. Em um comunicado que foi assinado de forma conjunta com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, Lula manifestou repúdio a qualquer sanção, dizendo que a medida só aumenta o sofrimento do povo venezuelano. O governo dos Estados Unidos decidiu restabelecer essas sanções no setor do petróleo depois do descumprimento da promessa de Nicolás Maduro de garantir eleições livres. Eu vou começar essa rodada com o Roberto Mota para trazer a reflexão e análise sobre essa manifestação do presidente brasileiro em conjunto com o presidente da Colômbia, condenando as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, dizendo que isso vai aumentar o sofrimento do povo da Venezuela e além disso, é preciso também levar em consideração que ele manifestou isso também em função das eleições que vão acontecer em pouco tempo. Mota. A Venezuela, talvez eles não saibam, é dominada por uma ditadura socialista que massacra o povo venezuelano. O melhor que a gente pode fazer pelo povo venezuelano é mandar essa ditadura socialista para o espaço. O comunicado do governo brasileiro foi feito em conjunto com o governo colombiano, se eu não me engano, né? Isso. O presidente da Colômbia, para quem não se lembra, foi aquele que subiu no pódio das Nações Unidas para dizer que o petróleo fazia mais mal à humanidade do que a cocaína. Agora, Beraldo, o que você achou da manifestação, a mensagem dessa nota conjunta? Não faltou também uma mensagem de repúdio à administração de Nicolás Maduro? Beneato, a gente tem que ter consciência de que o Brasil não é liderado por um estadista. A gente não tem, na posição mais alta do Poder Executivo Federal, uma pessoa que tem uma visão de mundo atualizada. Talvez ele tenha parado lá atrás e fica preso a determinadas referências que simplesmente não existem mais. Esse tipo de manifestação que agride uma postura legítima dos Estados Unidos, que tinha imposto uma condição para fazer a suspensão das sanções em relação à comercialização de petróleo, que eram eleições democráticas. Pessoal, democracia. Lembra aquilo que foi duramente atacado no dia 8 de janeiro, que passamos por um fio de não ter mais democracia no Brasil e tome cadeia para todo mundo? Pois é. Lá, o pleito dos Estados Unidos em relação à Venezuela eram eleições democráticas. Nem isso a Venezuela entregou. E o que faz o Brasil? O mesmo pessoal que aponta o dedo aí para chamar os outros de fascista, antidemocrático e tal, vai lá e fica do lado do Maduro, porque ele prendeu, expulsou, oprimiu todos os seus opositores e nunca passou pela cabeça do Maduro ter eleições democráticas na Venezuela. Essa é a realidade. O sofrimento do povo venezuelano não está ligado à conduta dos Estados Unidos, mas sim por uma conduta criminosa do ditador que lidera aquele país. É doentio ver esse tipo de posicionamento para agradar o amiguinho. Não tem pensamento de país aqui, não. Tem pensamento de relação pessoal. Porque o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar com essa passação de pano para o ditador Nicolás Maduro. É impressionante como a gente passa vergonha diante do mundo com esse tipo de atitude que a gente vê do governo brasileiro. Só confirmando para a nossa audiência, o processo eleitoral na Venezuela irá acontecer no dia 28 de julho deste ano.
Então, 28 de julho, metade do ano, a gente, claro, vai acompanhar todos os desdobramentos, dificilmente vamos nos surpreender, mas com o resultado, naturalmente. Zé Maria, o que é preciso trazer para análise, o posicionamento do governo brasileiro, criticando a retomada das sanções dos Estados Unidos à Venezuela, e nesse comunicado, manifestando repúdio e dizendo que essa medida dos Estados Unidos serve para aumentar o sofrimento dos venezuelanos, Zé. Pois é, olha, no primeiro ano de governo, e isso foi muito discutido durante a campanha, o presidente Lula privilegiou a agenda internacional, definiu que a política internacional do Brasil tinha prioridade, viajou mais para o exterior, visitou vários países, foi a vários encontros. Mas não foi um bom trabalho, ou seja, fez muitas e muitas apostas erradas. E isso acabou atingindo aqui a popularidade dele, acabou atingindo exatamente o apoio dele internamente. E essas apostas erradas, além de dificultar a imagem do Brasil, do governo internamente, dificultou a imagem do Brasil externamente. Todas as apostas erradas. Durante esse ano agora, a promessa, disseram que o presidente vai priorizar a agenda interna. Claro, ano eleitoral, vai viajar pelo país e não pode esquecer da agenda internacional. E aí, quando ele vi com certa preocupação o cancelamento de inscrição de adversários do Nicolás Maduro, é uma eleição sem adversários, uma eleição que ele escolheu, eleição precisa ter regras, eleição precisa ter datas, ela precisa ser constante, tem que ser uma normalidade no país, não é o presidente, vamos fazer uma eleição, aí o nome dele aparece 40 vezes na cédula, vamos fazer uma eleição, o adversário não pode se inscrever, ou tem a inscrição cancelada. Quer dizer, isso não é eleição. E democracia não se faz só com eleição, é com eleição também. Mas alternância de poder, a eleição tem que ser democrática, limpa, transparente, e não é nada disso na Venezuela. E o governo brasileiro questionou a Venezuela sobre este impedimento de inscrição de adversários. Isso está na raiz da disputa política. E agora, com essa reclamação, que é uma reclamação contra os Estados Unidos, né? É uma demonstração clara de opção entre Estados Unidos e Venezuela. O governo brasileiro está oficialmente dizendo, ficamos com a Venezuela. Qual é o motivo disso? Eu não sei. Eu não sei qual é a vantagem para o Brasil como país, como pátria, de largar os Estados Unidos, que é um parceiro prioritário, antigo. Nossa relação com os Estados Unidos ela é tradicional. E abraçar um país que está caindo pelas tabelas. Bem, ainda tratando das questões que envolvem Venezuela, Nicolás Maduro criticou a punição imposta pelos Estados Unidos. O ditador da Venezuela afirmou que o seu país não depende de ninguém e que as sanções impostas pelos norte-americanos não vão assustar o governo. Vou passar essa para o Roberto Mota. Mota, Nicolás Maduro falando grosso, hein? Dizendo que não precisa de ninguém, que as sanções impostas pelos Estados Unidos não vão fazer nem cócegas na Venezuela. Queria escutar sua reflexão sobre essa fala de Maduro, mas também sobre as eleições que irão acontecer no mês de julho. Isso me lembra Fidel Castro arrotando o poder e independência quando a União Soviética bancava lá o armamento, bancava comida para Cuba, né? Eu quero ver o que é que o Maduro vai fazer se o Irã, se a Rússia e outros parceiros deles decidirem parar de cooperar. Eu quero ver como a grande pátria bolivariana, comandada por esse líder iluminado, que é especialista em destruição social, destruição econômica, opressão do seu próprio povo. Eu quero ver como ele vai sobreviver uma semana sem a ajuda desses outros parceiros, cujos interesses aqui na América Latina são os piores possíveis. Beraldo, você conhece um pouco ou bastante o mercado de petróleo e gás? Qual é o peso dessas sanções dos Estados Unidos à Venezuela, que já é um país bem fragilizado, né? Havia um interesse dos Estados Unidos em fomentar esse comércio com a Venezuela, porque isso ajudaria, de uma certa forma, os Estados Unidos a manter o preço do combustível mais baixo aqui no mercado interno. Haveria, existe, né, uma ligação direta
entre preço de combustível com o bom humor do eleitor. E esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Mas, assim, chegou num ponto que era impossível o governo Biden manter a liberação desse comércio, porque claramente Maduro estava fazendo tudo ao contrário daquilo que ele havia se comprometido do ponto de vista das eleições livres, né, transparentes e democráticas, que foi o compromisso que ele assumiu. Então, enfim, demorou para tomarem essa decisão. Isso no momento em que petróleo subiu muito nos últimos dias, a gente tem uma tensão no Oriente Médio em razão do ataque que o Irã fez a Israel. O Irã, se realmente resolver criar um tumulto ali no Estreito de Hormuz, ele vai desarrumar o abastecimento de petróleo, porque isso atinge diretamente a Arábia Saudita. Então não é um bom momento para os Estados Unidos do ponto de vista da administração desses custos elevados de combustível. Mas era essencial fazer isso, porque não dá para você manter uma relação amistosa com um país que não só não vai produzir eleições democráticas, como está invadindo o seu vizinho aqui, nas barbas dos Estados Unidos. Agora, a grande notícia do dia, diante dessa colocação absurda do Maduro, de que a Venezuela não precisa de ninguém, como disse Mota, isso é ridículo, é que a Argentina, pelo menos, já que o Brasil não toma nenhuma postura diante do mundo, diante da geopolítica, o Brasil não leva isso a sério, porque está muito ocupado com a saidinha, está muito ocupado em liberar o uso de drogas, está muito ocupado em deixar essa peneira que existe nas nossas fronteiras. É isso que domina aqui a nossa preocupação como país. A Argentina não. A Argentina já está se colocando ao lado da OTAN, porque está vendo que a ameaça está do lado. O Brasil se tornando um narco-estado, com a Venezuela liderando ali o alinhamento com o Irã, com China, com Rússia e a Coreia do Norte, tudo mais de ruim que tiver no mundo, a ameaça para a Argentina é verdadeira. Faz muito bem Javier Milei. Nós não estamos diante de um problema corriqueiro na América do Sul. Isso é importante ficar claro. Parece que é crítica barata, que é só para falar mal do governo. Não é isso. Isso tem todas essas posturas do governo brasileiro terão repercussões seríssimas de longo prazo. Pois é, agora, Zé Maria, você concluiu o seu último comentário lançando uma pergunta, um questionamento, mas eu acho que a gente tem que insistir nisso. Qual lhe parece o receio do Brasil em tomar uma postura, uma medida um pouco mais firme, mais consistente contra o que tem acontecido com a Venezuela? Trata-se de uma relação histórica do atual presidente da República com Nicolás Maduro, ou mesmo com o seu antecessor, o falecido? Por qual razão que não é possível virar essa página? Pois é um alinhamento ideológico. Regimes como o da Venezuela, Cuba e outros, né, o socialista é o melhor regime do mundo, desde que tenha alguém para financiar. Se tiver alguém para pagar tudo, dar dinheiro à vontade, comida, aí é bom. Mas ninguém precisa. O pessoal está comendo cachorro lá, Zé. O pessoal está comendo cachorro, porra. Não, eu estou dizendo o seguinte, que seria bom se tivesse alguém para pagar as coisas, né? Tivesse alguém para dar dinheiro, dar comida, dar tudo, aí seria bom. Como isso é impossível, até por um tempo alguns países ajudam, como ajudaram Cuba, como ajudaram a Venezuela, e a ajuda hoje existe, mas ela é mais restrita. É diferente, Zé. Armas tem riqueza de petróleo, Zé, coisa que Cuba não tinha. O dinheiro chega, só que fica no bolso do Maduro e da turminha dele, e o povo comendo cachorro na rua. É coisa de ladrão, Zé. Dinheiro tem de sobra. Só que está sendo administrado por ladrão. Essa história de comer cachorro na rua, dizem que não é verdade, porque não existe mais cachorro. Já acabaram os cachorros, já foram todos comidos. Mas, enfim, é um regime que leva à pobreza e à pobreza absoluta, e é evidente que alguns se beneficiam. Tanto é que está aí. Há 5 anos atrás, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a avaliação que todos tinham
é de que o regime estava se acabando, estava sendo implodido por dentro. E aí as informações que a gente recebia de pessoas creditadas e que analisavam era de que rapidamente o regime Maduro viria abaixo. E é impressionante, não veio. Mas por que não veio? Porque houve ajuda externa, né? Houve ajudas externas, a formação de milícias. Hoje o poder lá é sustentado por milícias, por mercenários e assim por diante. Então o regime está sendo sustentado exatamente por forças externas. Houve um momento que a Venezuela seria o país mais desenvolvido aqui do país. Estava nadando dinheiro, petróleo em alta, uma alta produção de petróleo, como disse o Beraldo, né? E o dinheiro foi usado para compra de armas, de caças, enfim, enriquecimento pessoal, enfim, não houve investimentos em refinarias, extração de petróleo, e o país entrou nessa dificuldade. Relatos que chegam de lá, e os relatos são raros, não há uma informação total sobre a Venezuela. Veja como o regime está sendo fechado, né? Nós estamos vendo uma Coreia do Norte aqui próximo da gente. E a gente não sabe exatamente como está a situação da Venezuela. Mas a situação é muito grave, e essa história de eleição é apenas faz de conta. Não é uma eleição. Isso não é eleição. E o Maduro, ao dizer, não depende, depende sim de forças externas, porque não consegue extrair o próprio petróleo, não consegue refinar o próprio petróleo, e ninguém quer investir lá. Porque qual é a empresa petrolífera do mundo que vai implantar uma refinaria lá para amanhã ser estatizada, ou seja, ser roubada? Então, é um país que tende a piorar cada vez mais, e a gente não sabe até quando. Eu dizia no início da minha fala aqui de que há 5 anos atrás a gente achava que era questão de tempo, ali de meses. E olha, prolongou. De lá para cá já são 5 anos e o regime continua.